Nas nossas conversas com a FDTE, hoje eu tenho o grande prazer de conversar com o professor Flávio Ciparrone. O professor Flávio é professor da Escola Politécnica, é associado 3 e desenvolve diversas disciplinas lá na Poli. Mas o grande interesse que eu tive em fazer essa conversa é porque o professor Flávio, além de ser um matemático de mão cheia, é um músico versátil, interessante e que consegue fazer essa associação entre a matemática, a engenharia e a música. Então, doutor Flávio, muito prazer em recebê-lo na nossa conversa. Obrigado, doutor Tales, né? E é um prazer meu falar sobre esse assunto, né? Sempre gostei muito dessas duas coisas, da matemática e música, digamos assim, a gente nem sente que está trabalhando, vamos dizer assim, quando a gente faz as coisas que a gente gosta. Isso é uma frase muito conhecida, mas assim, acho que vale a pena pensar nisso, né? Porque quando a gente faz o que gosta, né? A gente nem sente. Então, a matemática, você trabalha em casa? Trabalho, estou estudando matemática, estou trabalhando, mas não acho ruim isso, né? E a música, sempre adorei música, né? Minha família vem de uma família musical, vem desde a minha bisavó, pelo menos parte que eu sei, assim, que era a Mazília Guimarães, né? Depois o meu avô tocava tango, tocava jazz, e eu fui tocar clássico e MPB agora, né? Eu era mais só clássico, aí eu fui abrir no espectro, depois fui para o jazz. Eu tinha um primeiro livro que me explicava aquelas harmonias, aqueles acordes mais sofisticados, né? Que a gente chama com extensões e com alterações. E como eu sou um comprador de livros, na Amazon, a minha biblioteca era um livro, agora são, sei lá, eu disse para o professor Aloysio Pontes, que é meu professor, meu amigo, que tocou com Ella Fitzgerald, tocou com Calbi Peixoto, Paulinho da Viola, todo mundo aí, né? Nelson Gonçalves. Eu disse para ele que eu acho que só o Wilson Curia, famoso professor de piano popular lá da Rua Alta, tinha mais livros que eu, né? Que ele falou para mim: o senhor é professor de música? Eu falei: não. Mas o senhor está falando num livro aí que eu estava lendo ontem, estou achando uma coincidência muito grande. O senhor sabe que eu tenho 750 livros? É. Ele recebia, ele já é professor falecido, né? Ele recebia os livros direto lá do Jaime Abersold, mandava para ele, né? Mas é isso, quanto à música, Então, desde eu cedo estudei em conservatório, a parte clássica, e depois comecei a estudar jazz, né? eu tenho 2 perguntas. É a mesma ideia. Como é que o senhor chegou na engenharia e como é que o senhor chegou na música? É. Foram eventos simultâneos? A música começou antes? Como é que isso aconteceu? Então, a música, vamos falar bom, vou falar da música primeiro. Quando eu tinha em torno de 10 anos, eu e meu irmão, apareceu um conservatório lá perto de casa. Engraçado, era um conservatório pequenininho, com o nome de talvez o pianista, o compositor de piano, não estou falando de cravo, Ah, mais importante na história, que é o Conservatório Musical Frederic Chopin, né? Só Chopin, né? sei. E tem uma série até que meu filho falou para mim, eu não lembro o nome da série, assim que a pessoa falava na série, uma série famosa que eu não lembro. Chopin é perfeito, né? E realmente é. Chopin fez coisas assim, fabulosas, né? Então fui lá, eu e meu irmão, estudar piano, não sei o quê, tinha o piano lá do meu avô, já vinha de uma família musical, e eu fui nessa linha. Tinha uma professora que era uma pessoa que tocava muito, mas não me explicava muito a parte biomecânica do piano, porque isso é importante que a pessoa que quer estudar música saiba logo de cara. No piano, não é só você apertar as notas certas, partituras, existe todo um mecanismo de biomecânica, que acho que não é o objetivo dessa fala aqui hoje, mas só para dar uma ideia. Você não toca piano com a mão assim. Antigamente, eles botavam uma moedinha na mão para ver se a pessoa equilibrava a moedinha, como se o pulso tivesse que ficar paralelo ao teclado. E não é nada disso. A ideia é você usar rotação de antebraço, por exemplo, para você ter a velocidade. Você faz um movimento assim.
não é para queimar moedinha. E aí depois eu tive um outro professor, e em 2011 fui procurar um outro professor muito bom, vou citar o nome dele aqui, porque realmente ele é muito bom, assim, é uma das pessoas que mais entende de biomecânica, talvez de piano, que é o professor Silvio Baroni, né? Quer dizer, depois no jazz eu tive o professor Aloysio Pontes, né, que ficou meu amigo, fiquei um tempo lá com ele. Hoje ele tem 85 anos, não tenho mais aula com o professor Aloysio, mas de vez em quando frequento lá a casa dele, né? Mas o Silvio, de clássico, de biomecânica, sabia tudo aí que precisa, né? E o Silvio, inclusive, ele teve aula com Pietro Maranca, né? Que foi professor dele. Pietro Maranca ganhou concursos importantes e foi aluno do Arturo Benedetti Michelangelo, que é um nome que diz aquele maestro italiano que nunca errou uma nota, né? Isso aí, né? E aí, nessa negócio que alguns acadêmicos gostam de fazer para se gabar um pouco, porque eu, pela minha genealogia acadêmica, eu chego em fulano de tal, o pessoal gosta de fazer isso, né? E aí, se eu fizer isso com a música, eu também acho que eu estou bem, porque o Michelangelo ele vira meu bisavô. E como ele deu aula para o Maurizio Pollini, quem estudar de música clássica vai saber quem é Maurício Pollini, e deu aula para Marta Argerich, que é considerada a maior pianista do mundo. Então, seria meu tio-avô e minha tia-avó. Entendeu? Então, só está mostrando que piora, né? Só piora. Enfim. Mas Ah, a Marta Argerich é o exemplo da biomecânica correta. Se você quiser ver, fala, pô, olha a posição da mão dela como é. Você pega lá a Sonata de Scarlatti e coloca no YouTube, que você vai ver o que é biomecânica correta. Então, foi um processo. Você perguntou como é que eu cheguei na música. Foi lá uma curiosidade inicial, depois um gosto, a gente vai gostando. Eu tinha um ídolo meu até hoje do jazz, Oscar Peterson. Oscar Peterson, eu falo amém para Oscar Peterson, né? Depois fui pegando Art Tatum e tal, mas Oscar Peterson, Bill Evans, né, na parte do sim. jazz. E na parte do clássico, Chopin, Beethoven, Johann Sebastian Bach, que é o, né? Johann Sebastian Bach Johann Sebastian E o Bach. Hein? Mozart? Mozart também, então. Então foi nesse processo. Agora, então assim, vem aí duas recomendações. Para quem quiser estudar piano, nunca é tarde para começar. Aproveitar e falar uma coisa para você. Tem um professor aí, um americano, que ele diz que nunca estudou música, mas você vê que ele tem talento para música. Ele toca lá um piano, ele canta. E ele arranjou um estudo numa universidade, eu não tenho aquele pronto, mas com 5 razões para você tocar piano, inclusive quando estiver bem mais velho. Uhum. E uma delas, assim, que melhora muito, né, a sua cognição, vamos dizer, que não, você acaba não tendo muitas vezes problemas que você ia ter, porque você exercita todos os lados do cérebro. Uma pesquisa lá, todas Uhum. as regiões do cérebro ele fez, né? E, e você vê o seguinte, eu estava falando com o Thales agora, do Hector Costita, né, que vai vir aqui com a gente vai ter aqui um churrasco com ele. Hector Costita tocou com Frank Sinatra, olha a honra, né? E Hector Costita está com 91 anos e tocando melhor que sempre, assim, né? Melhor que nunca, né? O Hector Costita é ótimo, está tocando. Acabaram de gravar um CD junto com a Luiz e com o João Paraíba, com o Kleiber de Souza, gatista, e com o Giba. E esse CD, eles brincam que é o escaravelho, né? Os escaravelho, né? Ele brinca entre eles, não pode ficar falando isso, mas é um. Assim, o pessoal não quer botar isso no CD, né? Mas ele brinca sempre comigo aí. E olha, excelente, pelo SESC, o SESC pagou a gravação. O senhor, como Eu é não respondi a segunda parte. a engenharia? Como é que o senhor chegou na engenharia? Porque depois eu quero juntar isso. Legal. Então, a engenharia é o seguinte: quando eu estava no ensino médio, né, fiz lá o Colégio Bandeirantes, né, eu sempre tive, modéstia à parte, eu tive um talento para matemática. Eu não era o primeiro aluno da turma no global, média maior. Tinha um outro colega nosso que tirava 9 em tudo. Mas em matemática, modéstia à parte, ele não conseguia me alcançar, ele ficava com um pouco, precisa pensar, né? Eu sei disso daí, mas enfim. Aí eu ia ser matemático na vida, né? Ia ser a minha propensão. Mas tinha aquela coisa,
1985, que é quando eu entrei na Poli, o pessoal ficava falando, mas matemática, mas você não vai arranjar emprego fácil, você sabe que a vida, algumas carreiras são sofridas, músico, matemático era bastante sofrido, assim, de você ter demanda, acho que físico também, né, Thales? Tínhamos um problema, assim, que as pessoas querem pagar aquelas coisas que, né, que resolvem problemas delas, né? E aí, o que você está resolvendo com o músico? Ele compra um CD, põe lá, e o músico faz o quê? A carreira é muito difícil, né? A não ser que você seja um músico muito famoso, cantor, por exemplo. Cantor famoso. Mas e os outros músicos? É muito mais difícil, né? Mas aí, com essa coisa de matemática, 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 não, vou fazer matemática, acabei, falei, bom, vou tentar fazer uma carreira onde eu tenha mais possibilidades. Qual que é a engenharia que tem mais matemática? Ele disseram para mim, é elétrica. Então, basicamente foi isso. Entrei na engenharia elétrica, mas assim, na elétrica tem muitos assuntos interessantes também que você pode estudar, que envolvem bastante matemática, e que aqui, para mim, acaba ficando uma série, um pouco de matemática aplicada, vamos dizer assim, né? É isso, né? E quais disciplinas o senhor leciona na Poli? Na Então, graduação, na pós? eu atualmente eu já lecionei outras coisas também, laboratório de eletricidade, eu tinha outras disciplinas da pós, dei muitas aulas, dei muitos anos a disciplina de otimização, né? Que ela também envolve bastante matemática, ela pode envolver bastante matemática, tanto a parte mais geral quanto a parte numérica, né? Que é de algoritmos. Hoje eu estou basicamente lecionando habilidades, que é uma disciplina que a Poli fez agora para todos os alunos. Então, é um curso global que tem 920 alunos, tem lá 10, 12 professores para dar conta do recado. Né? Então, é uma delas. Outra que, historicamente, eu estou desde o doutor Orsini, eu tenho a honra de ocupar a sala do doutor Orsini, né? Que o doutor Orsini é o nome talvez mais importante, eu diria que da engenharia elétrica do Brasil, né? Talvez eu possa afirmar isso, tá? Porque tem inclusive professores da Federal do Rio de Janeiro, né, que falaram para mim que é isso, né? Então eu estou na sala do doutor Agostinho, sempre lecionei a disciplina de circuitos elétricos, já faz bastante tempo, né? Muitos e muitos alunos, né? Já estou há 35 anos lá, né? Circuitos elétricos 1 e 2. Depois eu tenho na pós-graduação, eu dou hoje uma disciplina de matemática para machine learning. Não é a disciplina de machine learning, mas das coisas, se as pessoas forem ler livros avançados de machine learning, elas têm que conhecer aqueles conceitos matemáticos que estão lá, para eles poderem entender os textos mais avançados, né? Tipo livros de deep learning, lá vai aparecer todas aquelas coisas lá, né? E também eu tenho uma optativa, eu tenho um pezinho nisso aí, já tive muitos orientados, em finanças quantitativas, né? Então, a parte de finanças quantitativas, né, que é aplicar matemática em finanças, também é outra coisa que eu tenho lecionado aí. É um curso optativo, mas sempre tem aluno, varia um pouco a procura, mas sempre tem lá 10, 12, 20. É uma optativa livre aí para os alunos da Poli. E professor, o senhor toca piano todo dia? Todo dia não. Aliás, essa é uma falha que eu deveria corrigir, né? Porque é que às vezes a gente pega, por exemplo, estou preparando um curso, sei que lá, e fica tão entretido com o curso. Eu, por exemplo, estava preparando uma aula agora de SVD, né? Decomposição em valores singulares, que o Gilbert Strang, que era um grande professor de álgebra linear da MIT, chamava de teorema fundamental da álgebra linear, que isso aí foi ficando bastante importante como técnica numérica, ela entra em controle robusto, ela entra em vários lugares, e aí eu estava lá, puxa, que tem algumas dificuldades lá, tanto para você explicar, quanto algumas coisinhas, você fala assim, por que eu preciso completar a base do vetor U se de repente ele nem entra na somatória, né? Uhum. Então, ficar se perguntando isso, que às vezes não está explicado, não estão explicados nos livros, às vezes, isso direito. Né? E eu tenho livros de matriz, lineares, muitos livros muito bons, desde o clássico do Guttmacher, eu tenho do Roger Horn, que é o padrão aí, tenho de linear Kunzhoff, tem um montão de livros. Livro é bom. Mas às vezes tem coisa que você não acha no livro. Então eu fico me ocupando disso, e aí esqueço do piano, às vezes, né? Mas de vez em quando eu vou lá e toco. Então, por exemplo,
A Luísa falou para mim: olha, você deve preparar 4 músicas agora. Ah, Uhum. tá bom, 4 músicas. Então, o que, que eu fiz? Vou te dizer o que eu fiz. Se eu não tinha conversado com você, eu fiz. Eu queria clonar o Richard Clayton no arranjo dele de My Way. Aham. Eu quero clonar, clonar. Ah, pode clonar comercialmente? Tem um problema. Às vezes você colocar na internet isso, tem que ver se pode ou não pode. Tem umas coisas aí, né? Mas eu fui tocar no Shopping Vila Lobos, de vez em quando eu pego aquele piano, toco lá no Shopping Vila Lobos, aparece um pessoal e tal. Você faz amizade fácil. Essa é uma outra vantagem da música. Toquei no aeroporto de Roma, quando eu viajei para a Europa, no aeroporto de Paris, e eu toquei várias músicas, mas eu queria clonar, Chegou, sentou e tocou. porque e o arranjo do Richard Clayton é o seguinte: procurei na internet, tem a partitura para você pagar, só que arranjei a partitura, consegui. Só que aí tinha um problema. Vou te falar o problema que tinha. O Richard Clayderman, ele tem um toque que algumas pessoas acham que é um toque comercial, vamos dizer assim. Então, é um negócio que algumas pessoas meio torcem o nariz e acham que não sei o quê, que quer lá o jazz mais sofisticado, mas tem uma coisa que eu percebi. Ele toca a melodia como ela é, ele faz arranjos bonitos, ele tem uma orquestra por trás. Então, às vezes, o pessoal acha um pouco, às vezes, repetitivo, mas ele cuida da harmonia. Por exemplo, eu esperava no My Way um Lá sétima para ir para o Ré menor, que é o clichê que eu esperaria. De repente, ele coloca um Lá M7, um Lá menor com sétima, que parecia um Lá sus. Aí você percebe o seguinte, porque a música não precisa ser harmonizada sempre do mesmo jeito. Você faz um negócio chamado reharmonização. O Aloysio usava o Mi bemol, né? Não era o Mi bemol, né? Agora eu não estou lembrado o que era, mas era diferente. Nesse trecho aí eu esperava um Lá7. Mas E ele espera aí, sempre. espera aí. Vamos conversar com gente normal. O que é harmonia em música? Então, a harmonia, a gente Mas pode. ele é gente normal. Vamos separar então. Nós temos um. Não, só para eu concluir rapidinho isso, Aham. só para dizer para você que a harmonia dele é sofisticada, embora o toque dele seja simples. É um sofisticado simples, é isso que eu quero dizer. Não é um negócio muito. Não é complicado de botar muitas extensões, mas acaba sendo algo diferente daquilo que às vezes você esperaria. É isso que eu quero dizer. É, E é minimalista? É econômico no número de mas elementos? eu tenho um certo sentido disso. O acompanhamento, algumas pessoas acham que é um pouco repetitivo, mas vamos levar em conta que talvez ele seja o pianista de maior sucesso comercial do mundo. O que ele vendeu de disco agrada muito as pessoas. Então, mesmo que as pessoas que se sintam mais sofisticadas achem que isso e aquilo, olha, é o que o pessoal gosta, né? Então, eu vou para a sua pergunta, a gente tem 2 áreas que o pessoal estuda muito em música, e aí eu tenho até um parceiro lá que é professor da Federal do Rio Grande do Sul, que eu tinha te falado, que ele sabe muito desses assuntos, tem outra pessoa na USP que eu conversei, e eu tenho vários livros disso também, né? Mas, assim, tem o contraponto e tem a harmonia. A ideia do contraponto, que o Bach fazia, Johann Sebastian Bach fazia, é uma ideia de melodias paralelas, quase como se fosse um coral, e você está harmonizando uma voz, outra, e elas se superpõem, mas elas são horizontais, vamos dizer assim. E aí a outra forma, a outra ideia que tem harmonia é aquela coisa vertical. Então você tem os acordes é que estão toda a base para você improvisar num certo trecho de uma música. Então vamos pegar um exemplo simples, parabéns a você, né? Então, parabéns a você, você vai ter só 3 acordes. Vai ter o Dó maior, vai ter o Fá maior e vai ter o Sol, em geral você usa o Sol 7. E com esses 3 acordes, você pode fazer pré-moldados, né? Que acompanham esses acordes e criar improvisações em cima desses acordes, né? Os acordes dão sustentação a toda a melodia que você toca, se ela é mais triste, em geral um acorde menor, mas aí você pode começar a sofisticar, você pode começar a adicionar notas. Ah, esse Sol 7 aqui, eu quero adicionar uma outra coisa. Você pode ir sofisticando. Mas eu estou dizendo, um acorde, por isso que assim, o Bach fazia contraponto. Tem gente até que fala para mim, é diferente o contraponto de Bach para a harmonia. Uma coisa interessante que até eu gostei de ver, é um livrinho que eu tenho,
em que o cara ele pega uma música, você pega a Sonata ao Luar de Beethoven, né, que todo mundo conhece, né? Acho que Beethoven nunca deu esse nome. Beethoven não era de ficar dando nome de Sonata ao Luar, mas diz que aquilo na verdade era uma música fúnebre. Eu achei em outro lugar, porque ela é triste, né? E você pode, esse livro analisou toda a música. Primeiro, as escalas subjacentes. Em que escala que eu estou? Isso aí para explicar aqui é um pouco complicado, assim, mas cada música você tem. Você pode pensar que você está num determinado acorde dela e você vai improvisar esse acorde, aí mudou o acorde, você pode mudar a improvisação, às vezes aquela escala que servia para o acorde anterior continua servindo, né? Eu Mas não no sei, piano, por exemplo, o acorde é o que a gente toca, notas as notas tocadas juntas. simultaneamente, essa é a Então ideia. isso É, constitui um acorde. exatamente. Então o piano você usa acordes e depois notas separadas. Podemos pensar assim, numa abordagem simples, que eu vou tocar um parabéns a você. Então, na mão esquerda eu coloco o acorde e na mão direita eu coloco as melodias, você já tem Ah, uma música com então uma entendi. estrutura básica. Mão esquerda, o acorde? Não sempre, né? Isso Não não é tudo. necessariamente, Vamos mas falar o assim, uma base. acorde é um conjunto de notas que são tocadas simultaneamente. E a Isso. melodia é o que são notas individuais, vamos dizer assim. Se quiser pensar assim numa primeira abordagem, é isso aí mesmo. Né? Dá para a gente sofisticar essa abordagem, mas é isso, porque o pessoal depois começa a colocar acorde também. Você sabe que músico. Músico pode variar muito. É. Mas só para eu posso concluir a história lá do Claro. Richard Clayton, é o seguinte: eu arranjei a partitura, chegou um trechinho que eu percebi que estava errado. Eu estava ouvindo o áudio original, estava errado. Aí teve um outro, esse aí eu consegui consertar. Chegou num outro, eu falei, puxa vida, isso está totalmente errado. Aí fui procurar um vídeo, achei um pianinho, falei, vou achar. Continuava errado. Eu falei, eu não estou conseguindo achar as notas certas, porque eu não sou, talvez, tão bom de música de ouvido quanto eu gostaria de ser. Eu falei, eu já sei, eu vou levar no Aloysio, que ele vai tirar. Destrinchar. Porque isso aqui está errado, eu preciso consertar. Sabe que você tem um quebra-cabeça que falta Aham. uma peça? Eu já fiz tudo, eu quero destrinchar isso aqui. Levo lá para ele, falo, hoje eu não estou muito bom, isso aqui. Aí não conseguiu na hora também. Então pedi para uma outra pessoa também, não conseguiu também. Aí eu fiquei meio frustrado, né? Falei, puxa, eu preciso terminar essa música aqui, né? Eu quero clonar, precisa estar o clone certo, perfeito. Você sabe que eu tive uma ideia de juntar a teoria com as notas que eu tinha pego e resolvi o problema, cara? Olha só. É, A teoria musical. é, eu resolvi o problema usando certas inversões de acorde com as notas que eu já tinha descoberto. Então, eu fui usando a teoria junto com alguma coisa que eu sabia. Falei, mas é óbvio, é isso aqui. Aí achei, ficou um quebra-cabeça na minha vida, que a gente que é matemático, assim, que tem essa tendência, a gente vai ficando meio obcecado. Eu quero resolver esse problema, mas está quase no fim, preciso resolver. Aí, à noite, de repente, veio a ideia. Né? Interessante. E Quer aí, dizer, uma pessoa que não conhecesse essa base teórica, talvez não fosse capaz de destrinchar esse problema. na verdade, talvez não foi. Porque tem Não uma foi. pessoa aí que eu pedi ajuda, que tinha um ouvido mais treinado que eu, e não foi, porque nesse trecho tinha algumas notas duplas. Notas duplas é um acorde de duas notas, vamos dizer assim. Sim, Não posso falar assim, porque sim. Sim. acorde precisa ter três notas, mas soar duas notas soadas simultaneamente, melhor dizendo. Como tinha isso, fica mais difícil a detecção. Sim. E a pessoa que tem um ouvido super treinado, ficou difícil para ela também conseguir. O próprio maestro não estava conseguindo aí no dia. Então era difícil mesmo, não era fácil. Era um negócio difícil. Me Pergunta. ajudou essa teoria, não estou me gabando disso, não. Eu precisei do Não, auxílio da teoria porque eu não estava conseguindo. mas é muito interessante esse tipo de abordagem, né? Um problema prático da música sendo resolvido por uma construção teórica. É bonito isso, é interessante. Professor, tem algum aparelho que você coloca, um sistema que você coloca perto do piano, toca duas notas, ele consegue analisar, uma análise espectral do som? É o Então, lá e o mi juntos, ele consegue fazer isso? pelo que eu saiba, eu não mexo com isso, então, mas que eu saiba, tem. Inclusive, um colega meu me falou que eu não fui atrás também, que existe software, hoje tem software para tudo, para fazer isso que eu estava querendo. Sim.
É ele o ia detectar para mim, pelo som do áudio, já ia detectar tudo. E eu acho que tem, porque, por exemplo, o Sibelius agora, ele faz uma análise harmônica. Lembra a história dos acordes? Sim, Você pega a música, você passa a música para ele via arquivo MIDI. O que é um arquivo MIDI? É um arquivo texto, ele é pequenininho. sei. Registra no MIDI, registra a hora que você apertou a nota, com que intensidade você apertou a nota, que nota era ela, quanto tempo ela durou. Ou seja, você com um arquivo texto pequeno, você pega esse arquivo texto, pega uma música, sei lá, de Chopin, uma das que eu toco, Uhum. falta só terminar lá uns trechos que acabei esquecendo, que é a balada número 4, que é uma música bem difícil, bem complicada assim, de tocar, né? E você coloca, você grava um arquivo MIDI, dá um arquivo pequenininho, você toca num piano eletrônico igual o meu, basta Uhum. você ter um MIDI, ele toca tudo de novo, como se fosse uma gravação, mas que não depende de áudio, ela grava só as notas que você Sei. apertou, né? É, como na imagem digital, os arquivos RAW, que também, quando você modifica o texto. É, aí eu não entendo nada aí, mas deixa. É, não, mas são arquivos pequenininhos É, que você altera a imagem, alterando e preserva um novo texto. é. Professor, o que é ouvido absoluto? Então, a ideia do ouvido absoluto, que algumas pessoas nascem, é que ele, digamos, como se ele tivesse o diapasão padrão na cabeça dele, associa, essa nota é o Lá, né? A pessoa toca o diapasão, isso aqui é o Lá. Então, ela tem essa capacidade de reconhecer a nota absoluta, né? A frequência da nota. Ele Sei, sabe a frequência e tal. E o ouvido relativo, que é o que a maioria das pessoas tem, é esse que, vamos dizer assim, você pode treinar, né? Isso é uma coisa que eu nunca treinei como poderia, eu deveria treinar mais, é que eu não estou precisando disso, mas assim, reconhecer acordes, reconhecer de ouvido, acordes com extensões, não é muito fácil, não, né? entendi. Mas assim, é esse treinamento, né? E o ouvido relativo é você reconhecer intervalos. Né? Então, estou com um intervalo de terça, né? No próprio piano, não é bem reconhecimento agora, mas é uma coisa assim, o afinador de piano, ele usa o diapasão dele, que o Lá, hoje em dia, padronizado, é o 440 Hz. Então, ele Sim, vai lá, ele afina o Lá. Depois que ele afinou o Lá, ele vai afinando o piano por batimento. Você que é físico aí sabe, né? sim, Ele sim. toca uma quinta, ele não vai tocando as outras notas para ouvir, porque ele tem a referência do Lá, afinação manual, né? Ah, E o engraçado é que eles dizem que a afinação manual fica melhor do que com aparelho, que tem um aparelho eletrônico, sim, né? interessante. Mas o cara tem que ter bom ouvido, certamente. Ah, sim, sim, sim. E aqui, Professor, eu queria ouvir uma música. Nós ah, vamos incluir na nossa conversa um áudio, um MP4 do senhor tocando. Que música é que nós vamos colocar agora? O que o senhor sugere? a gente pode colocar um trecho que eu gravei aí, do Wall of Me, né? E depois, posteriormente, eu posso até mandar, além dessa outra, tem um pequeno trecho mostrando o acompanhamento eletrônico do Clavinova. Eu toquei um arranjo do Aloysio, né, para o retalho de cetim do Benito de Paula. Como eu falei assim, meu espectro agora eu pego maior. Antes era só do clássico, né? Então, esses dois. Aí eu posso eventualmente separar mais outro trecho para a gente inserir, mas eu sugiro agora o Off Me e o Retalho de Cetim. Estou preparando agora, mas ainda não gravei, mas já está tudo decorado direitinho. Bom, tem esse clone do Richard Clayton, que está completo agora, do My Way, né? Clonado, sim, exatamente como ele toca. É isso que eu quis chamar de clone, porque eu toco. Até mais fácil eu tocar a minha interpretação, que eu vou pela harmonia, e faço mais bagunça ainda, do que a dele, porque a dele eu estou restrito à partitura. E aí, essas duas a gente pode incluir, então. Então, agora eu vou colocar aqui a primeira coisa que o senhor vai mandar. O que é? Podemos colocar o All of Me. All of Me. E É. depois, os retalhos de cetim.
Outra pergunta, professor. Na música brasileira, né, é claro, a música brasileira hoje é uma coisa muito tem muitas coisas, né, inclusive algumas que eu acho horríveis. Mas na MPB a MPB clássica, onde tem o samba, tem o Tom Jobim, tem o João Gilberto, esses caras são bons músicos? O Tom Jobim, por exemplo, é um músico de primeira? Ah, sim, com certeza, entendeu? Isso aí Com não tem nem certeza. o que discutir. Primeiro que é um compositor excelente, assim, ele não é aquele concertista com aquela habilidade, a gente tinha um aí que faleceu, que era o colega da Martha Argerich, né, que era o Nelson Freire. Sim. Talvez a gente, se puder escolher um, falar qual que é o maior pianista clássico do Brasil, isso aí é coisa meio difícil de fazer, mas assim, Nelson Freire seria o meu. Eu votaria em Nelson Freire, vamos dizer assim, né? Mas o Tom Jobim não é um clássico, ele se desviou um pouco para coisas mais populares. Assim, o que eu estou querendo dizer é que ele não é um virtuoso de Sim, pianista sim, sim, clássico, sim, mas sim. o talento dele de compositor coloca ele no número um. Tudo quanto é músico internacional reconhece isso. O Tom Jobim é um super expoente, né? A gente tem vários músicos excelentes, temos o Toquinho também, na MPB, tem o pessoal aí, o próprio Aloysio, que eu falo, Aloysio Pontes, né? O Caixote, que é o filho do Aloysio Pontes, temos aí o Costita, toda essa turma aí de primeiríssima qualidade. De compositores, também a gente tem bastante gente boa, né? Muita gente. O João Gilberto foi um inovador na música? Foi. O pessoal, assim, é que essa parte aí não é uma parte que eu pesquisei muito por minha conta, então, mas assim, o que eu ouço das pessoas falarem é que foi sim um inovador na bossa nova, mas eu confesso a você que eu não sou a melhor pessoa para Sim. perguntar quais são as contribuições dele, né? Ele tinha um pouquinho, tinha as coisas dele lá que dizia desliga o ar-condicionado, mas músico tem direito a isso aí, né? O ar-condicionado está desafinando meu violão, que tá, tem essas coisas, né? Teoricamente desafina mesmo. O que eu não sei te dizer é exatamente qual a contribuição dele, porque não está dentro muito do escopo do que eu tenha pesquisado, né? O Aloysio provavelmente saberia me dizer, e aí eu teria que perguntar. Eu preciso consultar os universitários. Professor, o que que é uma recomendação para a meninada, para os jovens que querem fazer engenharia e gostam de música? Então, eu acho assim, a matemática, eu vou até. Olha só, esse professor aqui, eu vou mostrar só dois livros rapidinho para Sim, você claro. tentar responder. Esse aqui é um livro raro que eu consegui comprar, muito raro, tá? É difícil de comprar esse livro. Esse é um livro do Czerny. Todo pianista, em geral, vai precisar, os professores. Tem alguns que acham que nem deve fazer isso, tem algumas pessoas. Deixa eu contar para o senhor. Esse é o Carol Czerny. É, Eu estudei no. é. Eu sofri naquele livrinho azul dele É, quando eu estudava piano e ele foi um tem, fracasso total. ele Mas o tem Czerny, esse livro dele é o quê? Esse aqui é o livro de improvisação dele, como ele ensina como improvisar, porque ele era um grande músico, embora o pessoal fique dizendo, não, aqueles exercícios dele, não sei o que lá, você pode ouvir as sinfonias dele para perceber que ele não era só o fazedor de exercícios. E ele era a pessoa que executava os concertos para o Beethoven, porque ele foi aluno do Beethoven. E Hum, ele foi professor de quem? Nada mais do que o maior pianista de todos os tempos, que dizem, que é o Liszt, né? de agilidade. Né? é, Então, ele foi aluno do Beethoven e professor do Liszt. E a produção dele é imensa. E esse livro eu comprei para falar o que é que o Tcherd fazia de improvisação, porque parece que ele pegava o aluno dele e ele escrevia um estudo para o aluno dele, quando o aluno vinha na aula, só escrevia isso para você hoje, isso aqui para você hoje. Então, tem milhares de exercícios, de tudo quanto é tipo. Agora, o mais importante não são os exercícios, é a biomecânica, é saber como estudar os exercícios. Você não precisa estudar no Czerny, você pode estudar direto na partitura, direto na música. Né? A vantagem de ser um exercício, de um estudo, né? no estudo, é que o estudo é um pouco mais repetitivo para tentar meio fixar o movimento. Só isso. O certo. Chopin mesmo tem os estudos de Chopin, você vai ver que os movimentos são parecidos, é para treinar o movimento. Os estudos de Chopin são tão bonitos que são considerados músicas, já não sei nem se pode. Chama estudo de Chopin, tem o Opus 10, Opus 25.
mas é tão bonito que é considerado música. E o que você me falou aí do aluno da engenharia, então, esse aqui é um outro livro, The Art of Piano Playing, do Heinz Neuhaus. O Neuhaus foi professor de dois super pianistas, ou até mais de dois, né? Porque a mãe do Andrei Gavrilov estudou com ele. O Neuhaus é um gerador de alunos, um professor muito. E ele também estudou, acho que com o tio dele, acho que era o Félix Blumenfeld, se eu não me engano, que foi professor do Horowitz. Horowitz também é um que a gente fala bem aí, né? Vladimir Horowitz. É só ver, Horowitz é uma coisa impressionante, né? O Horowitz tocando. E o Neuhaus, ele foi professor do Emil Gilius e do Sviatoslav Richter. São nomes importantíssimos. E o Neuhaus, nessa coisa que você perguntou agora da engenharia, olha uma frase que ele falava, que a matemática e a música, eu estou traduzindo aqui, estão nos polos opostos do espírito humano. Estas duas antípodas confinam e determinam toda atividade espiritual e criativa de um ser humano. Qualquer coisa que seja feita para a humanidade, o domínio da arte e da ciência está entre esses dois polos. Então, Interessante. assim, a emoção pura, que é a música, talvez, eu estou pensando assim, né? E a lógica pura, que é a matemática. E uma reforça a outra. Eu tenho um livro aqui, por exemplo, só para te dizer, não é fácil, hein? Não é fácil. É um livro que ele fica analisando todos os acordes possíveis, quantos são, é análise combinatória. Uhum. Né? Que a análise combinatória não é só aquela do ensino médio, não. Ela Ah, fica muito mais complicada. A análise combinatória, para analisar essa questão de quantos acordes tem desse jeito, daquele jeito, quantas escalas, não sei o que, eu fiquei curioso, comprei, que eu sou um ah, comprador de livro. Aí ele citava o Teorema de Polya. Jorge Polya, que é outro dos meus ídolos aí, que eu tenho todos os livros, acho que, do Polya, que era um matemático fabuloso. Mas aí ele não provava o teorema. E sabe o que matemático fica? Matemático quer sempre ter a prova. Então, eu comprei um livro de combinatória do MIT só para provar o teorema de Polya, que juntava música e matemática, essa análise de acordes, juntava as duas coisas. Então, eu acho que uma coisa reforça a outra. Temos esse negócio que aquele pianista que eu lhe falei lá, o americano, que fala que você, estudando música, você exercita muito o cérebro e a tendência sua não ter tanto problema que as pessoas com a idade vão tendo. Existe um negócio também chamado, tem vídeos, eu tenho um LinkedIn que ele tem mais de 13 mil pessoas. uhum. Tá? E modéstia à parte, lá tem. Bom, modéstia à parte, não é que ninguém é mais importante que ninguém, mas assim, tem 7 prêmios Nobel lá ligados, né? Sei. Olha, E um deles até fez um repost, então joga para a página principal dele, aí você começa a ver um monte de curtida, tá? Onde eu posto basicamente sobre música, coloco alguns vídeos de música que eu acho interessantes, né? Eu coloco lá, eu uso o meu LinkedIn praticamente para postar coisa de música, né? E interessante. foi crescendo, agora tem 13 mil pessoas lá. E esse negócio de música, né? Eu às vezes descrevo, coloco um áudio também da música lá, e eu me deparei, um tempo atrás, eu postei sobre esse negócio da musicoterapia, de pessoas com Alzheimer, com demência. São vídeos, a pessoa está toda triste, está numa cadeira de rodas, está assim, totalmente apagada. Aí a pessoa põe lá um fone, é esse o vídeo, né? E coloca as músicas que a pessoa gostava. Então, você vê como reacende a pessoa. Então, a música ela ajuda na sanidade mental da gente. No mundo de hoje, eu acho que isso também ajuda muito. Então, não é que a pessoa tocando piano vai aprender engenharia, mas Claro. eu acho que associar as duas coisas, desenvolve disciplina. Eu uso nas minhas aulas, o Thales, eu uso, por exemplo, o livro aí, esqueci o nome, do Antônio Sá Pereira, onde o Sá Pereira cita um livro de psicologia, que era um livro de um argentino lá, que por acaso eu não tenho, tal de Patrás Coelho, uma coisa assim. Eu não tenho. Meu avô tinha um monte de livro de psicologia, ele gostava também, mas esse eu não consegui achar. Mas, assim, das vantagens, porque como é que você estuda uma música? E isso eu falo para meus alunos de engenharia. Como é que você decora uma partitura? A pessoa tem ideia do que é decorar uma partitura completa? O Nelson Freire tem um documentário que está no Globoplay, e as pessoas podem assistir,
onde tem uma cena lá que o Nelson Freire, nosso maior pianista aí, clássico, né? Ele lá, ele está assistindo o Errol Garner, que é um grande jazzista, tocar piano. E ele fala assim: eu nunca vi ninguém tocar com tanta alegria, né? Aí o repórter lá pergunta para ele, a pessoa que está fazendo o vídeo, e você, Nelson, você é feliz? Aí você tem essa alegria? Ele faz uma cara assim, meio de ponto de interrogação. Por que isso? Que interessante isso. Muito interessante. Por quê? Porque a música clássica é mais tensa, porque você tem que decorar tudo. E qualquer notinha, qualquer coisa que você desviar, a plateia lá, às vezes, de 1.000, de 10.000 pessoas, tatuí, ele errou uma nota. Entendeu? A Isso, plateia tem essa percepção? tem, o cara Alguns, né, tem que ser alguns da plateia. perfeito, tem que ser perfeito, tem que decorar tudo certinho, você errou uma nota, duas, né? O pessoal já fala, então tem essa tensão. Eu acho que é isso que o Nelson Freire queria dizer com aquela cara que ele Sei. fez, né? E aí, ah, quando você está no jazz, você sabendo a estrutura de acordes, subjacentes de acordes, que dá base para a música, por exemplo, um parabéns a você. Se eu não souber mais tocar parabéns a você, só sendo um exemplo extremo, Hum, esqueci as notas, mas eu sei a base de acorde, agora eu estou no Dó, agora eu vou para o Fá, eu posso fazer uma improvisação em cima de parabéns a você, que fica com aquele som lá e as pessoas podem cantar em cima, entendeu? curioso. É. É como se na música popular, o jazz, vai, que é uma música popular sofisticada, não existisse o erro, né. Você pode falar, não, essa nota aqui era uma improvisação. Né? É. E na música clássica o erro é configurado. É muito mais tenso a coisa, né? A coisa é muito mais tensa. Mas te dá disciplina. Eu estava falando do Sá Pereira, para como decora uma partitura. A Marta Agnes, que tem acho que 87 anos ou mais, parece que ela tem 87 concertos ou mais na cabeça, de cor. Coisas dificílimas. O concerto de Rachmaninoff 3, que é famoso como uma das músicas mais difíceis que tem, o Hack 3, ela tem na cabeça. Ela tem coisa de Prokofiev, ela tem Tchaikovsky. Aquele concerto de Tchaikovsky, eu ouvi uma história que o Anton Rubinstein achou que era ruim o concerto de Tchaikovsky, bonito pra caramba, pois ele fez sucesso nos Estados Unidos, e aí o Anton Rubinstein disse, não, não, realmente é bonito. Né? Diziam que não dava para tocar, aquilo ali não dava para tocar. O concerto número 1 do Tchaikovsky, o piano, famoso, né? E ela tem tudo na cabeça, de cor, de cor. Né? É surpreendente isso, né, como é que a cabeça, como é que alguém pode decorar coisas tão sofisticadas e difíceis, não é fácil decorar isso. Muito difícil. Que tipo de inteligência é essa pessoa? Que tipo de processo que ela tem? Como é que a gente explica isso? Então, eu vou citar duas coisas para você. Primeiro, eu vou terminar o que eu comecei a falar do Sapereiro, o que ele propõe. E eu falo isso para os meus alunos de engenharia. Não tenta pegar e ler a música tocando ela do começo até o fim várias vezes, que isso não funciona. Concentra num compasso. Um compasso é a divisão mínima da música, né? Entre duas barrinhas. Foca no compasso, decora um compasso. Tá, 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 tá. Decorou? Agora toca o compasso 2. Decorou? Agora junta um com dois. Decorou? Emendou os dois? Pronto. Agora vamos para o três. Três, só o três. Agora vamos só para o quatro. Decorou? Faz o três e o quatro. Decorou o três e o quatro. Agora emenda um, dois, três, quatro. Esse é um processo eficiente, porque ele diz, o Sá Pereira, baseado nos livros de psicologia, que a repetição só tem valor, que as pessoas fazem muito por repetição, mas só tem valor se for num trecho pequeno e se for com atenção concentrada. Então, trecho Interessante. pequeno e atenção concentrada. Né? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa da sua pergunta, você falou assim, como é que faz? Eu não sei se as pessoas acho que têm uma memória privilegiada, mas tem um trabalho, eu estudei isso um pouquinho também, até tem o livro original de um psicólogo, ele nem acho que nem era psicólogo não, mas ele está entre os grandes aí, ele fez um trabalho sozinho, o Hermann Ebbinghaus, acho que era Hermann o primeiro nome, Ebbinghaus, sobre memória. E ele pegou umas sílabas todas doidas, né, de três, Vicks, Fuchs, Pique,
pequenas coisas, assim, que tem uma vogal no meio e qualquer coisa, qualquer duas letras no meio. E fez uma lista. E falou, agora vou decorar. Ele fez nele mesmo. E aí ele vai percebendo, vai vendo o efeito da memória de curto prazo, que a gente precisa também fazer reforços periódicos, que a gente assiste uma aula, passa um dia, você já esqueceu, sei lá, 60% que você aprendeu. Passa mais tanto, esqueceu mais não sei quanto por cento. Então, você tem que ter reforços periódicos, né? E com isso você consegue fixar na memória de longo prazo, né? Então, eu acho, a Marta, não sei, não conheço a Marta pessoalmente, o meu bisavô acadêmico conhecia, que foi professor dela. Né? O Silvio, eu acho que conhece a Marta também, mas eu não conheço. Vou perguntar como é que é o seu processo de decorar. Isso seria uma questão interessante, porque realmente é impressionante, sabe? É impressionante a memória que eles costumam. Eu chego para o Luiz, falo, professor, como é que o senhor decorou isso tudo? Sabe quem fala para mim? Ah, são 90 anos fazendo isso. Então, assim, mas assim, eu quero o processo. O processo Mas que eu sei é mas há 20 anos atrás ele também sabia, né. Então com 70 ele sabia, pois talvez é, com 50. pois é, Ou seja, eu acredito que é um mecanismo, é um processo cognitivo diferente. pode ser, mas eu estou aqui para nós mortais, vamos dizer assim, o que, que a gente pode fazer? O trabalho do Ebbinghaus, eu tenho o livro original do Ebbinghaus, chama Memory. Eu não li ele inteiro, mas ele usa estatística. Em cima, ele é um psicólogo desses psicólogos experimentais famosos, que tem vários deles, né? Tem o Watson, tem a experiência do rato branco, tem aquele outro que eu gosto muito lá, que mostra. É aquele do Obediência à Autoridade, não sei se você já viu esse livro, Stanley Milgram. Ele fez os experimentos mostrando que as pessoas têm a tendência, às vezes, de nem defender o que elas acreditam na ânsia de obedecer à autoridade. Né? Então, tem várias experiências clássicas de psicologia experimental, e essa de memória o Ebbinghaus fez, né? Famoso, que mostra esse mecanismo. A gente tem que ter um mecanismo, tem que pensar nesse mecanismo. O aluno vai estudar para uma prova, estuda na véspera. Ele vai fazer a prova no dia seguinte já esqueceu. É isso que ele quer para a vida? Não pode ser. Por que, que não pode ser? Porque eles precisam perceber, isso eu falo para meus alunos, que vocês vão concorrer com o pessoal, com os estrangeiros. E eu vejo a dedicação, o que eu vi de pianista chinês aí, impressionante a habilidade deles, mas é uma coisa assim que você olha e fala assim, como que eles conseguem isso? E é de monte. Então, o mundo acaba sendo uma competição. A pessoa não pode só achar que, me passa aí, me dá mais 0,2 para eu passar. Não. Entendeu? Tem que perceber, ó, com quem que eu vou concorrer? É, mas os Então, alunos têm uma tendência, eu acho que inclusive por conta da idade, se bem que isso pode acontecer na pós-graduação, no doutorado, de achar que aquilo não é tão importante. Eu quero é resolver logo, passar de ano e defender a tese ou a dissertação. O aluno tem uma certa afobação para liquidar a fatura, mas realmente não é o mais importante. Eu fico pensando assim: como é que a gente aprendeu tabuada? Nós aprendemos tabuada na infância, e era um método. Acho que o aprendizado da tabuada serve para álgebra linear também. Mas vai sofisticando, vai ficando mais encrencado. Mas sem método não se aprende. O que eu acho que as escolas pecam, ou quase todas, é que o professor vai dando a aula como se o aluno estivesse entendendo. Sabe, cálculo, por exemplo, eu lembro quando eu estava lá na física, cálculo um. Poxa, por que que eles não explicavam direito o que que é aquele negócio? Mas não, eles iam demonstrando uns teoremas e tal, e a gente boiava muito. no cálculo, eu acho, não que é o livro, eu tenho outros livros que eu acho que são mais fortes do ponto de vista teórico, mas os escritos, não só de cálculo, né? Do professor Morris Klein, eu não sei se você conhece, tem de Não, cálculo, tem a matemática e a beleza, eu tenho diversos deles aí, né? Tem matemática e arte, ele tem várias coisas escritos, os escritos do Morris Klein. Tem assim, o Why the Professor Can't Teach, tem um livro dele aí também, que ele critica um pouco
essa coisa só, às vezes, de focar só em paper, ele fala disso daí, que a pessoa tem que ter mais tranquilidade para fazer as coisas. Tem toda uma discussão no livro dele, né? E você vê que o próprio Peter Higgs, que foi prêmio Nobel aí, né? Ele também tinha um pouco essa crítica de achar que o mundo está ficando só muito quantitativo. Olha, eu tenho que ter tranquilidade para pesquisar o bóson de Higgs, né? Que ganhou o prêmio Nobel. Então, sim, são pessoas que deveriam ser levadas em conta, talvez, de perceber que a gente não pode enlatar todo mundo no mesmo perfil, né? é Isso que eu, verdade. às vezes, a universidade quer enlatar, você precisa fazer isso, isso e isso, não sei o quê. Tá? E às vezes tem pessoas que são melhores num assunto do que no outro. Acho que isso deveria ser também levado mais em conta, né? E do lado dos alunos, eu vejo assim no Instagram várias pessoas tocando piano bem também, os brasileiros aqui, né? E aí você vê que eles atingem esse nível por amor à disciplina, por amor ao piano. Não é para passar na prova, é porque ele quer ser bom naquilo, ele quer cada vez aprender mais. Então você vê, eu vi outra pessoa, um outro pianista, fala, nossa, né? É uma pessoa pobre, não tinha quase condições, e hoje é um pianista assim, fabuloso. Você fala assim, como é que ele desenvolveu isso? Pelo amor. Pelo amor, ele quer ser bom naquilo, né? O senhor enxerga, o senhor percebe isso nos alunos de matemática, nos alunos de computação? O senhor percebe esse gosto, esse amor por aprender, por dominar a ciência? Nos A minhas Poli, por exemplo. Eu acho que uma parte dos alunos. Tem alguns que eu acho que não sabem direito para que vai servir o assunto, então estão mais preocupados em passar. Tem isso aí. Eu acho que aí depende um pouco, né? Depende um pouco do aluno, enfim. Talvez tenha assim não sei quantificar, mas talvez assim, por ter várias matérias, né? Porque, falando no piano de novo, então, eu acabei arranjando outro professor, algum tempo atrás, por conta de um livro chamado O Ensino do Piano, do professor Guilherme Halfeld Fontainha, que era um professor da Universidade do Brasil, em 1955. Né? E ele, no fim do livro, ele reclamava que os alunos não têm tempo de estudar piano, porque ficam querendo que você saiba o nome do rio que passa na Rússia, não sei aonde. Né? E ele dizia que o americano falava isso ele, está no livro dele, né? O americano médio achava que a capital do Brasil era Buenos Aires, né? Ele falava isso aí, né? Uma coisa nessa linha. Então, assim, ele criticava o excesso de coisas. Uma reflexão que eu já fiz é o seguinte, o Thales, Chopin. Como é que era a rotina desses grandes gênios? Bach, Beethoven, Chopin. Eles tinham que estudar tudo quanto é coisa, cantiga de amigo, cantiga de amor. Eles tinham que saber todas essas coisas aí. E eles super concentrados no que eles queriam, logo de cara. Precisava de tanta preparação. Olha, você precisa saber isso, aquilo. E é uma coisa que às vezes eu critico no ensino de literatura, assim, que a gente tem assim, muitas vezes na escola, porque eu acho que o bacana é você ler um texto do Machado de Assis. Você lê poucas coisas, não tudo. Você vai ler lá, por exemplo, o Machado, vai ler uma outra coisa, mas não é decorar. Machado foi, não sei o que lá, porque Né? é isso que eu sentia, entendeu? Eu concordo. Excesso Eu acho que de esse é um problema do ensino brasileiro. Se eu pega, por exemplo, um livro de física do colegial, é um negócio dessa grossura, sabe? Não dá tempo, a pessoa não consegue. Vamos reduzir. O livro que eu estudei nos Estados Unidos, quando eu morei lá uns tempos, era um livrinho de física assim, sabe? Para um estudante, ele não vai entrar no MIT, ele não precisa entrar no MIT. Isso é para um outro estágio. Acho que a gente exagera muito. E eu estou convencido que a única coisa que todos nós temos em comum, a única, é o tempo. Então, se eu tenho que decorar os afluentes da margem direita e da esquerda, e a capital da Botsuana, eu não vou ter tempo para estudar outras coisas. Então, eu concordo com o senhor. O Fontainha falava isso no livro dele, no fim dele, falava que ele achava um absurdo sobrecarregar o aluno, porque o É, aluno de piano não tem tempo nem para tocar piano, é isso que ele falava. Ele achava que existia uma certa sobrecarga. Uma frase que eu tenho um amigo meu que é professor da FGV, e que ele vive falando, ele falou, roubei a tua frase, eu falo para tudo quanto é aluno, ele fala mesmo. Eu falei assim, que eu acho que é melhor um arroz com feijão bem feito do que um estrogonofe mal feito. eu também acho. Porque às vezes você quer dar um excesso, uma coisa é você estudar,
outra coisa é você aprender e outra coisa é você reter. E se você não retém, né? É, É igual música, eu faço muita analogia com música, é isso. Eu agora acabei de tirar um arranjo muito bonito, quem sabe eu coloque, eu achei bonito, né? Do Carinhoso, do Pixinguinha. Né? manda que nós vamos colocar no final. Mas eu ainda não gravei, né? Ah, não gravou ainda. Eu ainda não gravei ele aí, mas eu já tirei, tá tudo. Eu posso Está fazer uma preparado. filmagem básica com o celular, posso fazer, né? Que eu gosto de pegar a saída ótica do piano e tal, né? Mas posso fazer uma. Eu preparei, eu já fiz. E é o seguinte, piano, você tirou. No dia seguinte você fala, puta, como é que era mesmo esse trechinho? Aí você emenda, oh, faltou. Aí tal. Aí passa um tempo e começa a decorar, quase tudo está fixo. Mas se você ficar um mês ou dois sem mexer, daqui a pouco você esqueceu um trechinho aqui como é que era. Porque um pouco é assim, né? Então, assim, para fixar, é bom você ter a estrutura. A estrutura ajuda a fixar. A harmonia, que ninguém olha, um músico clássico, muitos nem olham a harmonia, sai tocando a partitura. A harmonia é um elemento de ajudar a fixar a memória também, ela ajuda. Porque você sabe, que eu estou aqui. E se você errar, você sabe como emendar, que você sabe que você está no sol 7, você faz qualquer coisa aqui e dá certo, entendeu? Então, é um elemento. Mas, assim, é a questão do reforço. Eu fico pensando, se você fizer o cara decorar um montão de coisa, o que realmente ele retém, o aluno, né? Eu faço, às vezes, analogias musicais nas minhas aulas com os alunos para ver se eles retêm mais. Acho que alguns também não prestam nem atenção no que eu estou falando lá, da analogia musical, né? Mas porque também é outra coisa, o aluno aplicar, né? O aluno aplicar, o aluno chegar lá e falar, vou aplicar o que ele está falando, né? Quer ver uma coisa, assim, só uma outra coisinha que eu falo para eles, mas que eu vejo que eles não vão muito atrás. Falo, se eu fosse vocês, eu gastaria um dinheirinho pequeno numa calculadora de primeira aí, né? Porque tem coisa que a gente vai deixar depois na nossa prova fazer, que se você tiver uma calculadora de primeira, você aperta um botão, você resolveu um sistema linear com números complexos. É 2 por 2, mas você apertou um botão, resolveu. O outro vai ficar calculando, vai fazendo escalonamento, determinante, não sei o que lá. Quando você apertou um botão, é uma vantagem muito grande para quem tem que fazer prova. Né? Mas assim, eu falo e eu vejo. Quem comprou a calculadora aí? Tem 2, 3, entendeu? Compraram. E o resto deixa. Então, às vezes a gente fala, mas às vezes as pessoas acham que não precisa. Agora, esse mecanismo da memória, eu acho que isso deveria ser uma coisa das pessoas pensarem. Como o músico decora a partitura decorando trechinhos e emendando. Isso serve para tudo, para ler um livro de física, para ler um livro de matemática. Eu não vou ler de cabo a rabo, eu vou pegar e fixar. Esse teorema está bem fixado? E tem que repassar, por conta do esquecimento do Ebbinghaus. Tem a curva do esquecimento do Ebbinghaus. Né? Então, o que eu faço é essa emenda. Né? E eu acho que, aí, voltando à tua pergunta, da engenharia com a música, a pessoa que é músico vai entender muito bem isso que eu estou falando, porque ela sabe o que acontece com o esquecimento. Imagina você está tocando, imagina uma pessoa como Nelson Freire, famosíssimo, esquece alguma coisa lá no meio e dá problema no concerto. Ele vai achar muito chato, né? Entendeu? Ele É tem que... quase uma tragédia. É isso. Muito bom, professor. Acho que o nosso tempo já estourou. Acho que nós vamos ter que marcar outra conversa. Legal, legal. Pode ser? Claro, claro. Eu vou terminar com uma frase aí, porque eu vou trazer aqui o Héctor Costita, Luísio Pontes aí, né, para o churrasco que eu te falei, vão estar aqui na minha casa, é uma honra. E eu acho que eu vou apresentá-los como um locutor de rádio apresentou Arthur Moreira Lima, né, o saudoso Arthur Moreira Lima, que também ganhou, acho que o segundo lugar naquele concurso. Foi a Marta Agnes que ganhou o primeiro, acho que ganhou o segundo lugar no concurso internacional Frederic Chopin, que é um concurso muito famoso, né? E Arthur Moreira Lima contava essa história aí, que ele achava meio engraçada, que ele chegou numa cidade do interior, né? E aí foi apresentado pelo locutor de rádio, né? E o locutor de rádio disse assim: estamos aqui para apresentar Arthur Moreira Lima, um monstro sagrado da MPB a nível de teclado. Eu gostei. A nível D é bom. Então eu vou apresentar o Costita, falar que o monstro sagrado da MPB a nível de sopro. A nível de sopro. O Aloysio também a nível de teclado. Eu vou usar isso na próxima conversa com a FDTE.
meu próximo convidado vai ter que passar por essa. Tá certo. Professor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o espaço aí, Thales, e foi um prazer, enorme prazer. E, ó, Agradeço muito. espero recebê-lo com a fotografia lá em mãos, a câmera, porque o Thales não falou, mas ele é um exímio fotógrafo aqui. Você não atende eventos, casamentos, essas coisas. Não, nós vamos fotografar essa turma toda. Legal. Muito Tá bom, obrigado. professor? O senhor me manda, então, Eu vou mandar os o 2 trechos, legal. tá Tá bom. bom? Muito obrigado, um abraço para o senhor e nos vemos dia 22, Certo. Obrigado. Prazer foi meu. pessoalmente. Até logo. Tchau, professor. Muito obrigado. Até mais.